de calar tua boca. Me deu vontade de rasgar tua roupa. Olá, pessoa! Bem-vinda a bordo do UberTuber, sua crônica irônica e musical da atividade de um motorista do Uber pelas ruas de São Paulo, que não é onde estou agora, né? Eu estou em outro lugar, por acaso e tal, e estou aproveitando aí para pôr em prática uma inversão, né, daquela máxima do Glauber Rocha, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Aqui, na verdade, é uma câmera na cabeça e uma ideia na mão. A ideia é fazer essa crônica a partir da interação, né, da minha interação com a enorme diversidade humana que circula dentro de um carro do Uber pelas ruas da cidade, tá? Eu cheguei aqui por circunstâncias pessoais, claro, né? Eu sou professor da rede pública, dentre outras coisas que eu não faço no momento. Eu sou professor da rede pública do estado de São Paulo há quase 5 anos, dos quais há 2,5 quase, eu não tenho nenhum tipo de, eu e toda a categoria, obviamente, não temos nenhum tipo de reajuste salarial. Em função disso, você imagina o tanto que meu orçamento veio se comprimindo ao longo do tempo com essa situação toda de crise, em grande parte fabricada, amplificada por determinados setores, né? E os professores, como categoria historicamente destinada a pagar o pato de uma série de coisas, estão aí sofrendo. Não sei se vocês sabem, mas a gente tem um auxílio alimentação, que não é nem de restaurante, só vale para supermercado, no valor sensacional, estupendo, de R$ 8 por dia de trabalho. Então, essa minha situação de crise econômica, em primeiro lugar, me levou a buscar uma série de alternativas aí para tentar complementar a minha renda, né? E aí eu vi no Uber uma oportunidade de conciliar esse trabalho que eu desenvolvo na escola com uma outra atividade que me desse alguma renda. E pesou muito na minha decisão, né, na minha tomada de decisão, o fato de que eu poderia, pelo menos era o que eu pensava, fazer 3 coisas que eu acho muito interessantes e agradáveis: dirigir, ouvir música e conversar com os passageiros. Bom, para minha grata surpresa, as 3 coisas têm se desenvolvido esplendidamente bem. Em geral, os passageiros são extremamente simpáticos, agradáveis, né? E tem me proporcionado boas experiências, boas conversas e alguns aprendizados, tá? A música eu renovo, né, periodicamente, um pendrive que está aqui, e ela, junto com a bala, né, que na verdade não é uma bala, eu já vou explicar, que eu ofereço para o passageiro na hora que ele entra no carro, fazem assim, iniciam a química que, a meu ver, se desenvolve dentro de um carro do Uber, né? Eu acho que assim, em princípio, o que acontece é que, como existe uma avaliação mútua, o ponto de partida é sempre a cordialidade, a gentileza, a educação, né? E eu tento potencializar isso com esse brindezinho que eu ofereço para o meu passageiro a hora que ele entra no meu carro. Eu sempre tentei ser uma pessoa original, né? Então eu pensei assim, não me contentei em oferecer apenas uma balinha, tá? Um Halls, né? Pro passageiro que entra aqui. E então eu descobri uma coisa que é barata, que todo mundo gosta, que só existe no Brasil e que assim agrada muito meus passageiros. Eles ficam fascinados, mesmo aqueles que não gostam, tá? E
Então, assim, eu já quebro ainda mais, né? Favoreço, mas é lógico, né? Aquela boa e velha malandragem. Eu fiz isso pensando, claro, na avaliação, né? Mas aí eu me surpreendi de ver que isso, na verdade, é um tremendo de um quebra-gelo que, em alguns casos, já proporcionou até alguns momentos de intimidade com alguns passageiros e passageiras, tá? Então, em função disso tudo, eu acabei tendo essa ideia. Inicialmente tive a ideia de fazer uma crônica, um blog, né? No qual eu iria relatar essas experiências e, obviamente, como toda crônica, a partir da minha subjetividade. Mas aí depois, e talvez principalmente por causa desse regresso conservador que a gente está vivendo no Brasil, eu percebi que eu não sou obrigado a me ater a essas estruturas do século XIX, tá? E então eu pensei, né, que eu poderia então desenvolver um vlog, ao invés de um blog escrito, né? No qual eu teria uma câmera e mostrando cenas da cidade, também já vou explicar por que ela é em primeira pessoa, ao invés de pegar e descrever essas cenas através de uma narrativa escrita, que hoje em dia, infelizmente, tem sido cada vez menos sedutora, e num país que sempre leu muito pouco, né? Então hoje se lê menos ainda, em geral, e enfim, aí eu peguei e tive a ideia de fazer o vlog, e tá aí, tá? De certa forma, assim, com algumas... Não, nem posso dizer que com restrições orçamentárias, porque a ideia era essa mesmo. Eu apanhei um pouco do esquema aqui de câmera. E, então essa aqui já deve ser a 20ª versão que eu tô gravando do primeiro episódio, tá? Mas, enfim, agora eu tô medianamente satisfeito com o resultado, então vamos em frente, tá? Então a ideia basicamente é essa, é mostrar a cidade passando enquanto eu comento, né, as histórias dos passageiros que desfilam aqui, das passageiras. Aí tem super tipos interessantes aí, o desconexo, a revista, o diplomata que não gosta de Paris, e, enfim, assim, conforme eu for lembrando das histórias e elas forem acontecendo, eu estarei contando e comentando com vocês. Eu já tenho, claro, um estoquezinho de histórias que vão alimentar esse início aqui das minhas postagens, porque inclusive assim eu pretendo postar com bastante frequência, né? Pelo menos assim uns 2 episódios por semana, episódios mais curtos, tá? Pra também não ficar me alongando muito com conversa fiada, tá? Tentando ser assim mais essencial mesmo em relação àquele aprendizado, àquela interação que eu estabeleci com fulana ou beltrano, tá? E aí, para terminar então de explicar esse primeiro episódio, falta falar da música, né? Que, como eu disse, também era um componente essencial lá no início da decisão de vir trabalhar no Uber. E aí eu vou agregá-la também aqui no programa, claro, já fazendo assim, pedindo licença e agradecendo a participação involuntária, né, desses artistas que vão estar tocando aqui no meu carro e os quais também eu vou estar indicando para vocês. Por que isso? Por exemplo, nós começamos lá com o Mutantes. Tem um monte de gente da nova geração, eu vejo isso nos meus alunos, que gosta de música, adora, tem bom gosto musical e não conhece, né? Olha, agora tá Nina Simone aí, ó, uma das divas, né? Talvez eu faça um programa só sobre divas, quando acontecer alguma coisa que justifique isso. Então, eu pus no aleatório, justamente para poder fazer algum comentário, assim, conforme a música aparecesse, para ir te situando a respeito de onde a música entra no Ubertuber, tá? Então, como eu ia dizendo, aí em cada programa eu vou apresentar alguém, vou sugerir e tal, até porque essa, junto com a minha convivência com os adolescentes, eu tenho como uma fórmula de retardamento de decrepitude, tá? De, assim, fuga do envelhecimento, sabe? Ou pelo menos tentativa de manter a cabeça um pouco mais jovem, mais antenada, mais atualizada com o que acontece agora, tá? Então eu sempre procuro estar descobrindo músicas, bandas novas, tal, para não ficar assim. Tem muitos amigos, pessoas da minha geração que pararam completamente no tempo e ficam ouvindo só
Led Zeppelin, Pink Floyd, o Frank Zappa, dos brasileiros, o Caetano, Novos Baianos, o Chico, não sei o que, cara, todos sensacionais, ouço direto, mas tem uma cena musical riquíssima no Brasil, no mundo, que vale muito a pena ser conhecida, né? E nesse aspecto tem que agradecer também, mais uma vez, a tecnologia, porque ferramentas como o Deezer, como o Spotify, eles proporcionam isso, né? Que através dos famosos algoritmos, né? Através do seu gosto musical, ele selecione artistas, bandas, tal, que tem grande chance de estarem entre aquelas que você gosta. E nessa pegada aí eu tenho descoberto coisas fantásticas, como Alice Caymmi, como Céu, como Márcia Castro, e bom, muitos outros exemplos que depois eu vou comentar cada um, vou ter chance de mostrar algum trabalho e tal. E aí, a partir disso, dessa interação, dessa história toda que eu tô te contando, o que acontece? Muitos passageiros e passageiras também começam a indicar músicas, que aí foi o caso, por exemplo, da Luísa Lian, que também achei, apaixonei, tenho ouvido direto, tá? E a indicação de uma passageira. E outra indicação de passageiro também, muito bom, Russo Passapulso, muito interessante, tá? E eu vou ter então a oportunidade de mostrar e comentar alguns deles com vocês, está sempre renovando isso, né? O que mais que faltaria eu falar desse primeiro episódio? A câmera em primeira pessoa. Eu não quero, né? Acho que eu já falei, não quero ficar famoso, mas também não é só isso. Não é que eu não quero ficar famoso, nem sei se alguém vai assistir isso nessa proporção, né? Mas eu não quero mostrar meu rosto, porque eu acho que isso pode, se os passageiros me conhecerem de antemão, se isso funcionar, eu acho que isso poderia talvez afastá-los, né, de alguma maneira, e eu não quero isso nem por causa do meu faturamento e nem por causa de perder as histórias sensacionais que eles compartilham comigo, tá? Então acho que por esse primeiro episódio é isso que eu gostaria de te contar, meu querido ou querida passageira virtual, e peço que você, se tenha gostado, curta, se inscreva no canal, compartilhe, ajude a fazer acontecer essa crônica a respeito do que é a vida dentro de um Uber andando pelas ruas da cidade de São Paulo, né? Vamos ver quem vem aqui agora. Vamos ver quem vem. Nossa, essa banda é sensacional. Baiana System. No episódio 2 essa banda vai voltar, porque inclusive assim, ela tem muito a ver, tem uma música dela chama Bemba Dub, que eu não vou mostrar agora, que tem muito a ver com o momento presente, ou pelo menos com a atitude que eu acredito que nós devamos ter em relação ao momento presente, tá? Então ela vai voltar no episódio número 2, ok? Enquanto isso, você vai ficando pensando aí, vai pensando se você já desconfiou do que eu sou professor, tá? Que eu ainda não te falei. No segundo episódio eu te conto, ok? Siga-nos, se inscreva no canal, curta, compartilhe. E se quiser falar comigo, tem um e-mail, tá? É oubertuber, tudo junto, oubertuber@gmail.com.br. E agora você fica aí com uma palhinha do Baiana System, que volta no episódio 2, daqui a pouquinho, na sua tela. Um beijo e um queijo do YouTuber. Até a próxima. Na situação quando acabar o que era doce, como era doce, a situação vai agravar, era possível.